Do ponto de vista da programação mental, a insegurança está diretamente relacionada lá à primeira experiência que você vivenciou, o medo, por exemplo, na vida. Que foi sendo reforçada ao longo das suas experiências, né. Essa experiência inicial, aquela primeira experiência, ela inclusive ela pode ter sido uma fantasia, ela pode ter sido criada pela sua mente. Existem muitos casos de situações que surgem no processo terapêutico, em que a pessoa fala: "Ah, eu estava lá passei por uma situação eu peguei uma situação bem tensa que já aconteceu num processo terapêutico que eu estava conduzindo". Uma cliente relatou, num processo de regressão em hipnoterapia, que ela sofreu um abuso. E aí, ao longo do processo, ela foi se recordando que não foi bem aquilo que aconteceu. Foi algo que ela interpretou como um abuso, mas aquele abuso efetivamente não tinha acontecido. Existem casos que já foram, catalogados pelo Freud, pelo Jung, que são, os pais da análise, da psicanálise, nesse sentido, de que as fantasias elas podem ser tão fortes na mente, que vão ser arquivadas como um fato que realmente aconteceu. Até porque a nossa mente, ela não sabe diferenciar o que é verdadeiro do que é imaginário. Olha só, o nosso cérebro, ele está guardado dentro de uma caixa fechada e escura. O nosso cérebro nunca viu um elefante. Eu vou voltar no exemplo do elefante. O nosso cérebro nunca viu um elefante. Mas, a partir do momento que você teve as suas experiências de vida e você viu uma foto de um elefante, ou você viu talvez um desenho de um elefante, ou você viu um elefante ao vivo, a partir desse momento o cérebro tem uma imagem de um elefante. Só que no cérebro não existem elefantes. Então existe uma imagem, uma criação. Esse arquivo está guardado lá e a sua mente tem essa informação para acessar toda vez que ela precisar. Não sei se você já viu aquela animação que chama Divertidamente. Ela é espetacular para você poder compreender melhor a forma como a mente funciona e como ela busca as recordações, como ela busca os registros para que as emoções possam fazer o trabalho delas. Essa programação que a gente vai recebendo desde cedo, desde quando a gente está no útero da mamãe e talvez até antes, essas informações estão ali presentes, né. Todas essas informações elas vão sendo inseridas no seu computador, vão formando o seu programa. Durante os primeiros anos da nossa vida, os nossos cuidadores, as pessoas responsáveis pela nossa sobrevivência, nossos pais, nossos avós, depois professores, essas pessoas elas vão também trazendo conteúdo para a gente. Elas vão alimentando o nosso computador, o nosso programa. Só que elas trazem o conteúdo delas. Elas trazem o que elas têm como programação. E, muito provavelmente, elas trazem programas que são inconscientes também. Ninguém faz nada por mal. Ninguém está querendo prejudicar ou está querendo fazer mal a uma criança. Mas compartilha-se aquilo que se tem. Ninguém consegue entregar mais do que realmente tem. Muitas vezes, por exemplo, uma violência que foi vivenciada em casa, ela pode desencadear esse sentimento de insegurança. Uma superproteção também, ela pode gerar esse sentimento de insegurança, porque limitar a independência de uma criança, limitar a independência dos seus filhos, vai poupá-los de frustrações naquele momento, mas pode desencadear o medo de fracasso, pode desencadear uma sensação de insegurança. Então é importante você incentivar, apoiar seus filhos, nutri-los com bons ensinamentos, com boas orientações, mas também é preciso que você deixe que eles se frustrem um pouco, dentro de um limite que não vá fazer nenhum tipo de mal, né, físico a eles, mas enfim. Você que é pai, você que é mãe, vai saber dosar aí. E se não souber, a gente vai poder falar disso no futuro. Se você quiser, coloca aí, a gente pode falar sobre isso.
Mas veja, os cuidadores iniciais, lá no útero da mamãe já teve aquela sensação toda que aconteceu enquanto a mamãe estava gestante. Aí depois vem os cuidadores. Aí na escola você vai e passa por bullying. Aí depois você vai lá e começa a frequentar alguma religião, e aí tem os dogmas, as crenças de punição, por exemplo, e também impacta na sua programação. Aí você vai trabalhar em algum lugar e passa por uma situação de abuso de autoridade, por exemplo. Isso tudo vai reforçando a sua sensação de insegurança. É como se fosse uma grande pilha de pedras, placas de concreto. A sua primeira experiência é a placa que está embaixo, é a primeira placa. Aí você passa por uma segunda experiência, vem uma outra placa. E uma outra experiência, e mais uma placa. E mais uma placa, e mais uma placa, e mais uma experiência e outra placa. Até que essa placa, essa pilha vai subindo, 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 e aí você vive uma nova experiência, e a pilha fica muito grande, muito alta, e desmorona. Quando a pilha desmorona, é a hora que você percebe que tem algo muito errado. É nessa hora que surgem os sintomas. É nessa hora que surge a depressão, é nessa hora que surge a ansiedade, que surge o burnout, que surge o estresse. É nessa hora que surge o ápice da insegurança. É nessa hora que você congela, que você trava. É nessa hora que surgem todas as situações ruins que você puder imaginar. Só que você concorda comigo que essa aqui não foi a coisa mais importante que aconteceu? A coisa mais importante que aconteceu foi a primeira. Foi a primeira experiência que foi sendo reforçada por todas as outras. Todas as outras fizeram peso em cima daquela. E ela foi sendo cada vez mais reforçada. Até que implodiu.